Vamos para o livro, né? Nós estamos estudando, lendo um livro, comentando, né, um livro, e o livro do momento é o Catecismo Nova Cidade. O que é um catecismo, né? Normalmente as pessoas tendem a já ter o preconceito quanto ao catecismo porque pensa que é católico, né? Na verdade, o nome catecismo, de catecúmenos, é exatamente isso, né? Um aluno sendo ensinado pelo seu mestre, o mestre faz as perguntas e o aluno, então, responde a essas perguntas, e isso envolve o desenvolver, né, de toda um aprendizado, um discipulado. E estamos na pergunta de número 7, são 52 perguntas, estamos para acabar, né? Então, o que a lei de Deus requer? O que a lei de Deus requer? Como é um progresso, né? Ele está agora no aspecto da lei para tentar mostrar quem nós somos, o quão pecadores nós somos. Então, a lei de Deus, ela requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força. E amemos o próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito. E o que Deus ordena, que sempre seja feito. Né? Interessante aqui a resposta. E o versículo-chave que é usado para isso, ou os versos-chaves, né, que são usados para confirmar isso, para basear isso, é Mateus 22, 37 a 40, que diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O livro, ele é comentado no tema, né, de o que a lei requer, e também na pergunta é comentado por dois teólogos, um da antiguidade, que já não está mais vivo, e um da atualidade. E hoje o da antiguidade é o John Wesley. É isso, irmão Aldo? Isso aí, pastor. Eu vou fazer a leitura aqui do comentário de John Wesley, né? O que ele fala sobre essa pergunta 7 do catecismo, que ele diz assim: amar o Senhor Deus de todo o coração, mente, alma e força é o primeiro grande ramo da justiça cristã. Tereis prazer no Senhor, vosso Deus, buscando e encontrando toda a felicidade nele. Ouvireis e cumprireis a sua palavra. Meu filho, dá-me o teu coração. Tendo entregue tua alma mais interior para ser sem rival, governada ali, poderás clamar na plenitude de teu coração. Eu te amarei, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha firme, meu Salvador, meu Deus, em quem confio. O segundo grande ramo da justiça cristã está conectado estreita e indissociavelmente ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Amor, abrace com a mais terna boa vontade, o mais sincero e cordial afeto, os mais inflamados desejos de evitar ou remover todo o mal e trazer todo o bem possível. Teu próximo, não somente os amigos, parentes ou conhecidos, não apenas os que são virtuosos e que nos apreciam, que nos entende ou devolvem bondade, mas toda pessoa, sem excluir aquelas que nunca vimos ou conhecemos pelo nome, sem excluir aquelas que sabemos ser más e ingratas, ou que nos caluniam, até mesmo aquelas que devemos amar como a nós mesmos, com a mesma sede invariável por sua própria felicidade. Use o mesmo cuidado infatigável para protegê-las do que poderia entristecer ou ferir sua alma ou seu corpo. Isso é amor. É interessante, né, que o John Wesley vai falar sobre a lei do amor, né, de amarás o próximo como a nós mesmos também. E também é interessante que essa lei e esse mandamento, né, que ele fala em Mateus, né, que Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e ao teu próximo a ti mesmo, é um exercício cristão, né, que deve ser feito, ser exercitado.
Ainda há pouco eu estava até comentando sobre o teólogo que nós comentamos ainda há pouco, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o quanto ele também, né, viveu dessa forma, né? Com certeza o evangelho, né, que alcançou ele, Deus abriu seu entendimento para o evangelho, é o mesmo Deus também que age em nossos meios, né, através da sua palavra, nos dando a compreensão, né, da sua palavra, do evangelho, e que nos capacita através do seu Espírito também para vivermos dessa forma, né? John Wesley vai falar que nós devemos amar a todos sem exceção, né? Ele fala no comentário dele sem excluir ninguém, né? Até aquelas pessoas no qual não fazem bem para nós, né? Aquelas pessoas que maldizem, né, de nós também, mas devemos amar essa pessoa também. Difícil, né? Difícil, né? A exigência da lei é algo, né, que... E o interessante da pessoa é que ela também é carente também do evangelho. Sim, né? exato. Essa mesma pessoa ela age assim porque até mesmo ela não conhece ainda o evangelho, nesse evangelho da salvação, né? O evangelho do arrependimento, né? O que seria mais difícil, né, João? É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, ou amar o próximo como nós amamos a nós mesmos? O que tu acha mais difícil? Esse ponto de partida aí, né, que é amar a Deus, né, com toda essa força, né? O mais comum do nosso coração é odiar a Deus, né? Quando nós nascemos, nós já declaramos ódio a Deus e tudo aquilo que condiz a qualquer coisa a Deus, né? Então, assim, esse amor a Deus, sem dúvida, né, ele é algo assim, né, que ele chega a ser impressionante, que pela nossa própria força a gente jamais vai amar a Deus. Né? A nossa força não tem como eu decidir, não, olha, João Paulo, eu vou decidir por mim mesmo que agora eu vou amar a Deus, né? É uma decisão minha. Isso é impossível, né? Porque na verdade o que eu quero é odiar a Deus, né? O que eu quero, meu coração, na verdade, ele quer isso. Então quando que vai ser, né, o que vai ser comentado logo mais, o Espírito Santo ele envolve as nossas vidas, né? A gente vai amar a Deus. E amando a Deus, a gente vai exercitar o amor ao próximo, né? Que é, inclusive, amar o seu inimigo, como disse aqui o irmão Aldo, né? Lembrei aqui, né? Olha, Lucas 6, né? O verso 32 vai dizer assim, ó. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam, né? Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, né? Sim. Ou seja, a gente fazer bem a aquela pessoa que a gente gosta, né? Que a gente ama, vamos dizer assim, né? É fácil. Isso, Agora, exercitar o amor àquelas pessoas que até mesmo nos caluniam, né? Difamam. E aí isso que é demonstrar, inclusive, o amor a Deus na prática e amando ao próximo. Verdade. Muito bom. Esse primeiro tópico aí do Jonathan, ou do John Wesley, né? Que nos traz essa grande reflexão desse mandamento de amar a Deus e do próximo, ou seja, envolve o que a lei requer de nós. Requer primeiro um relacionamento vertical, né, com Deus, de forma que deve ser inteiro, e a gente falha nisso, né, porque a gente às vezes não ama Deus com toda a intensidade, né, com todo o coração, de toda a mente. Às vezes nossa mente devaga por algumas coisas que não são de Deus. Mas também amar o próximo, que é no sentido horizontal, que é outra grande tarefa nossa, né, de obedecer à lei do Senhor, de cumprir a lei do Senhor. A lei requer isso. Irmão Moisés, vamos lá, irmão Moisés. O teólogo da atualidade, o Juan Sanches, ele tem algo também a acrescentar aí, né? Ele diz assim: quando se pergunta o que a lei de Deus requer, a resposta breve é obediência perfeita. Ora, isso soa desanimador, mas temos de entender o contexto no qual a lei foi dada. Foi dada em contexto de graça, ainda no Antigo Testamento, né? Foi dada no contexto de graça, da iniciativa salvadora de Deus. Quando Deus resgatou Israel do Egito, trazendo-os até o Sinai, declarou: se obedecerdes à minha voz e guardardes minha aliança, ele disse essencialmente: serei vosso Deus e vós sereis meus filhos. O contexto da lei é a iniciativa salvadora de Deus. A obediência perfeita que a lei demanda é uma resposta à iniciativa salvadora de Deus, a dedicação de todo o coração.
O Antigo Testamento expressa da seguinte maneira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ele cita Deuteronômio 6, verso 5. O contexto da graça motiva uma resposta de dedicação de todo o coração ao Deus que salva. É uma resposta de fé chamada amor. Esse amor flui também em amor ao próximo. Sanches ele consegue enxergar o que talvez muitas pessoas não veem. Pensa que o Deus do Antigo Testamento não demonstra graça, né? Não Sim. é um Deus gracioso. Há alguns que atribuem a graça somente no período da Nova Aliança, que é quando Jesus Cristo encarna, morre, é sepultado e ressuscita. Mas na verdade Deus já manifesta a sua graça no Antigo Testamento em dar a sua lei ao seu povo, a fim de guardar aquele povo, né? A gente vê ali nos 10 mandamentos, por exemplo, Deus guardando a família, Deus guardando a propriedade. Sobretudo, logo no início da lei, ele guarda a adoração verdadeira, que é devida somente a ele. Ele preserva o homem do cansaço físico, mental. Então, quando ele diz para guardar o sábado, então Deus já manifesta o seu amor para conosco. E dentro desse pensamento aí, né, Moisés, o Sanches quer nos mostrar que porque vocês foram salvos, agora vocês têm capacidade de obedecer. exatamente. Tanto na introdução da lei, dos 10 mandamentos, Moisés escreve assim, né? Porque Deus os libertou do Egito, agora vocês podem exatamente. cumprir. No princípio nós vimos aqui, o João respondendo que o homem ele nasce com ódio de Deus, embora tenha vindo de Deus, mas ele nasce com ódio. Ele nasce com ódio do seu próprio semelhante, porque ele é egoísta, né? As próprias boas virtudes que o homem tem, como afeto, a boa memória, a inteligência, essas coisas, elas são manchadas pelo pecado, né? Na questão do amor, geralmente nós vamos dar preferência, se tivermos que dar um prato de comida para 2 crianças famintas à beira da sepultura, e uma dessas crianças for nosso filho, nós não pensaremos 2 vezes. Nós daremos para o nosso filho, para mostrar como nós somos egoístas. Então Deus nos salva, Ele compartilha essa salvação, e por conta que Ele compartilhou, aí sim se torna... É possível me responder positivamente a essa ordem, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós olhando como... Alguém disse, o Aldo aqui falou que nós não temos condições alguma de amar a Deus. Nós temos condições de odiá-lo, mas de amá-lo não temos não. Mas vem de Deus essa resposta que Ele coloca no nosso coração, né? Prosseguindo aqui com o comentário do Juan, ele diz assim, o Juan Sanches diz assim: existe apenas um problema, e o problema aqui está destacado. Não somos capazes de obedecer perfeitamente, mas existem também as boas novas. Em Jeremias 31, que é um profeta do Antigo Testamento, Deus diz que escreveria a lei no coração de seu povo. Em Ezequiel, capítulo 36, Deus explica ainda mais: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis segundo meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Essas promessas estão ligadas a uma nova aliança que Deus iniciaria por meio do rei prometido da linhagem de Davi. O Novo Testamento revela que o rei prometido que inaugura essa nova aliança
é Jesus. Jesus veio trazer o que nós mesmos não conseguimos, veio fazer o que nós mesmos não conseguimos. Enquanto permanecia plenamente como Deus, Jesus veio do céu e tomou sobre si nossa humanidade, a fim de nos salvar. Como nosso representante humano, Jesus cumpriu a lei de Deus, obedecendo perfeitamente aos mandamentos de Deus e pagando a penalidade da morte devida por todos os que quebram a lei. O Evangelho anuncia que todos aqueles que confessam sua culpa de quebrar a lei de Deus e deixam seus pecados confiando em Jesus, têm seus pecados perdoados e a obediência perfeita de Jesus é lhes atribuída. Por sua vida, morte, sepultamento e ressurreição, Jesus inaugurou a nova aliança com suas promessas de um novo coração e a habitação do Espírito de Deus que nos dá poder. Nossa única esperança de cumprir o que a lei requer está no novo nascimento que foi prometido nessa nova aliança. Aqueles que nasceram de novo, em nova vida em Cristo, receberam um novo coração e a habitação do Espírito de Deus, que dá poder para a obediência. As boas novas são que, sob nova aliança, o povo de Deus recebe poder para obedecer à lei de Deus. Mais uma vez, vemos que os mandamentos de Deus não estabelecem um relacionamento com Deus. Mas, a obediência é nossa resposta à obra salvadora de Deus. É uma resposta amável à fé. Deus nos salvou em Cristo Jesus e nós respondemos confiando nele em amável obediência. Amém. É interessante essa metáfora que está descrita aqui no livro do profeta Ezequiel, né? Sim. Não que Deus vai colocar um coração, não que o nosso coração, o que nós temos aqui, seja uma pedra, né? Aquele monumento rochoso, mas ele dá aqui a ideia de que o nosso coração ele é duro, ele é insensível a Deus. Então, o que o Senhor ele faria? Isso era uma promessa. O que ele faria nos tempos futuros? Né? A gente está citando aqui Ezequiel, então, tempo do Antigo Testamento. O que ele faria no futuro? Ele operaria de forma maravilhosa, de forma miraculosa. Ele implantaria, antes de implantar, ele retiraria o coração pedregoso e a mente entenebrecida e colocaria dentro desse homem um coração mais sensível, um coração mais maleável para ouvir a voz de Deus, e traria também ao homem a iluminação da sua mente, de modo que assim o homem conseguiria responder. Isso mostra o quanto Deus nos ama, né? O quanto Deus ele deseja relacionar-se com o homem pecador. Porque a gente fica pensando, como é que Deus pode se relacionar com pecadores? É impossível, né? Não há possibilidade de Deus se relacionar com homens que não o amam, com homens que o odeiam, que o detestam, que o rejeitam, que blasfemam dele. Mas, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, aqui ele diz, né? Ele cumpriu a lei. Esse Jesus que eu estou falando aqui para vocês, aqui entre nós, esse Jesus ele cumpriu a lei que o homem deveria cumprir. Esse Jesus ele obedeceu perfeitamente os mandamentos de Deus. E esse Jesus pagou com o seu sangue, pagou com a sua vida a penalidade da morte que é requerida, né?